Olá, está começando mais uma edição do JDU Entrevista e hoje o assunto é o primeiro encontro regional de meio ambiente, que acontece nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, no Bioparque Pantanal. Para falar sobre isso, estamos recebendo a Corregedora-Geral da Procuradoria do Estado de Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e Distrito Federal, Fabíola Marchetti. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Eu é que agradeço, Tamires, a oportunidade de estar aqui falando com você hoje. Para começarmos, qual é o objetivo do evento? Esse evento ele foi pensado dentro de um cronograma que a ANAP, a Associação Nacional dos Procuradores de Estado, realiza todo ano, como uma forma de não só realizar os encontros nacionais, mas também regionalizar para que todos tenham oportunidade nesse Brasil tão grande, né, de participar de eventos como este, que querem fazer principalmente o intercâmbio de informações e de experiências da atuação da advocacia pública e privada nessa questão do meio ambiente. E qual é o papel da Procuradoria-Geral do Estado na proteção ao meio ambiente? A Procuradoria-Geral do Estado, ela é o grande escritório do Estado de Mato Grosso do Sul, o grande escritório de advocacia do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, todo o desenvolvimento de política pública, ele precisa necessariamente passar pela Procuradoria-Geral do Estado para que a legislação possa ser bem elaborada, estudada, né? O projeto possa ser estruturado juridicamente de maneira em que ele seja viável. E dentro da questão ambiental, né, são muitas as legislações ambientais, porque a competência nessa matéria, ela é em muitas delas concorrente, então há legislações nacionais, mas também estaduais e municipais. Então a atuação da Procuradoria do Estado, ela vai desde a elaboração dessa legislação, como também a defesa dos interesses do Estado, né, das suas áreas, dos seus empreendimentos e também das políticas públicas implantadas que visam sempre, né, a manutenção do desenvolvimento junto, aliado, né, ao equilíbrio do meio ambiente. E como a política do carbono neutro, definida pelo Estado, está inserida neste assunto? Olha, nós teremos inclusive no encontro de meio ambiente de sexta-feira uma palestra que vai tratar exatamente sobre a questão do carbono e como é que isso se operacionaliza. E ela tem muito a ver com a política estadual, porque o nosso estado tem como meta, né, alcançar até 2030, que é a Agenda ONU, né, 2030, ele tem como meta alcançar o estado carbono neutro, né? O que isso significa? Que a emissão de poluentes, a emissão de gases, né, do efeito estufa serão reduzidos e também haverá um maior incentivo da produção do carbono para que haja um equilíbrio, né, nessa questão. Então, é uma meta muito ambiciosa do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem várias políticas já em andamento para ser alcançada, e isso será tema de debate no nosso encontro de sexta-feira para explicar para o meio jurídico, para explicar para os operadores do direito, né, como é que isso se dá na prática. E isso vem muito a calhar com o que está acontecendo exatamente no cenário nacional agora, porque a legislação, né, o projeto de lei do governo federal, que vai tratar justamente da questão da comercialização do carbono, ele foi discutido e chegou a um consenso com o Senado de aprovação desse projeto de lei. Então, eu acho que a gente está num momento em que este é o assunto da vez. E a Associação Nacional dos Procuradores realizou em agosto um workshop sobre as consequências da reforma tributária na advocacia. Como você analisa esses impactos? Olha, essa questão da reforma tributária, ela tem vários locais de discussão. Dentro da Associação Nacional, nós temos discutido essa temática, como você muito bem disse, realizamos até um workshop para discutir como isso impacta a carreira da advocacia pública, né, dos procuradores do Estado, mas como isso também impacta os estados.
Além disso, né, o Fórum de Governadores tem tratado dessa temática também, com o olhar dos estados, dos municípios, e o Colégio Nacional de Procuradores Gerais também vem enfrentando essa questão com a defesa dos interesses dos estados todos eles unidos nas questões que dizem respeito à sua arrecadação, né? O que vem sendo objeto de muita preocupação é como se dará, né, a formação desse Fundo Nacional, como se dará a divisão desses tributos, né? Quais são os critérios para repasse desses valores para os estados, qual vai ser o equilíbrio que vai se visar atender, né? Quais são os números que serão levados em consideração para se estabelecer o que fica para Mato Grosso do Sul, o que fica para São Paulo, o que fica para o Paraná. São todas essas muitas dúvidas que ainda existem hoje dentro da reforma tributária e que há, sim, uma grande discussão de todos os agentes envolvidos e também dos setores produtivos envolvidos, porque os setores também têm feito uma peregrinação, digamos assim, no bom sentido, né, até o Senado, para levar suas dificuldades, para levar suas especificidades, para que elas sejam consideradas nesse debate que está sendo feito no âmbito do Senado Federal, visando trazer para a reforma mais pontos de clareza em relação a como isso tudo vai se dar. Então, a nossa discussão ela é principalmente para que nós tenhamos oportunidade de sermos ouvidos, porque toda a gestão jurídica, né, dos estados, ela é realizada pelas procuradorias e nós precisamos fazer parte desse debate, nós precisamos estar junto àqueles que estão pensando a legislação para que nós possamos contribuir com ela. Então, toda a vontade da advocacia pública é no sentido de contribuir, dando o seu olhar daquelas pessoas que realmente operam a gestão dos tributos, operam a cobrança dos tributos, e isso é muito importante também, Tamires, porque todos os estados, eles têm autonomia. Nós vivemos numa federação. Isso significa que há uma independência entre os estados e a União e os municípios. Então, as federações, para que essa independência ela seja preservada, é fundamental a sua capacidade arrecadadora, né? A sua capacidade de gestão dos seus recursos, os seus orçamentos serem de elaboração própria. E tudo isso está sendo muito debatido, porque quando você retira essa capacidade tributária arrecadadora dos estados, você fragiliza essa independência. Então, como é que a reforma tributária está pensando para equilibrar isso? Para que não seja atingida a autonomia federativa dos estados. Então, eu acho que esse é um ponto assim, crucial, que é objeto de muita preocupação para nós, procuradores dos estados, e que nós queremos sim fazer parte desse debate, estamos correndo atrás disso, para que sejamos ouvidos nesse sentido, de contribuição. Recentemente, você tentou uma indicação para a vaga de desembargadora e ficou na lista tríplice. Haverá uma nova tentativa? Olha, eu diria que deu muito certo, na verdade, toda a concorrência, né? Porque foi a primeira vez que uma advogada pública, né, uma mulher, uma advogada pública, conseguiu figurar na lista tríplice do Tribunal de Justiça. Então, isso muito me orgulha, porque eu acho que já foi um grande avanço. O que não deu certo foi o último passo, que foi a nomeação. Mas eu acho que isso faz parte dos processos de concorrência, né? São vários os critérios que o chefe do Poder Executivo leva em consideração no momento da nomeação. Então, o que eu posso dizer é que é todo o caminhar, né? A primeira votação, que foi a lista 6ª do Plano OAB, que é ganhar a confiança dos seus colegas, isso eu consegui alcançar, e representando, né, o que significa a mulher advogada pública. No passo seguinte, que foi a escolha pelo Tribunal de Justiça, a votação expressiva que eu obtive, eu acho que isso também é uma aprovação do meu trabalho, mais do que uma legitimação, né, ou seja, uma escolha muito forte por parte dos desembargadores, como um nome aceitável para passar a ser um par deles. Então, acho que tudo isso são grandes vitórias. Agora, e aí para frente, né, como você muito bem perguntou, eu acho que hoje em dia a gente não tem uma vaga em vista, isso não deve acontecer assim tão cedo, tão rápido. Então, eu acho que a gente deixa para pensar isso mais para frente.
Nós agradecemos pela sua presença e agora eu deixo o espaço aberto para suas considerações finais. Muito obrigada. Quero agradecer então aqui mais uma vez o espaço do JD1 Notícias, que permitiu que eu viesse aqui falar um pouquinho deste encontro que vamos realizar no dia 6 de outubro, sexta-feira, no Bioparque Pantanal, com um olhar da advocacia, do Poder Executivo, que quer aliar a preservação ambiental, né, a preservação do meio ambiente para as gerações futuras, mas com o desenvolvimento, né, com o desenvolvimento sustentável, como o Poder Executivo está pensando isso e como nós, advogados públicos e também privados, podemos contribuir para que haja essa integração, essa harmonia nessa questão ambiental que é tão importante e que não pode desconsiderar as questões do desenvolvimento. Então eu acho que é um evento muito importante, com palestrantes de outros estados. Estão inscritos já para participar deste evento colegas procuradores do estado de 23 estados já, e as temáticas vão envolver também a instalação de grandes empreendimentos, a experiência de São Paulo nisso. O colega de São Paulo vem trazer isso para nós, dividir como isso se dá em São Paulo, e para Mato Grosso do Sul isso começa a ser uma realidade. Também haveremos palestras discutindo a formação do Consórcio Brasil Verde, que é quando todos os estados, né, se unem para discutir questões ambientais, aliados ao desenvolvimento. Então, assim, são várias temáticas que eu acho que, se você tiver um tempo, faça sua inscrição no site da anap.org.br, ela é gratuita e com certeza você terá a oportunidade de vivenciar um grande debate lá no Bioparque Pantanal, que é um lugar incrível, né? Sensacional, que Campo Grande pode receber a todos. Muito obrigada. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.